Boa noite, eu sou Luísa Winter, coordenadora pedagógica do ensino médio aqui do Colégio Dona Clara, e queria dar boa noite a todos vocês e dizer que é um grande prazer estar aqui novamente para dar continuidade a mais uma das nossas lives de profissões, né? Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito bacana, na verdade todo dia a gente conversa com gente bacana, e hoje tem uma pessoa muito bacana, muito legal, que vai estar conosco. Peraí que eu vou convidá-la aqui. Peraí só um minuto, hein? Só um segundo. Aqui, ó. Bom, né, que vai estar conosco a Silvia, é nutricionista, já trabalha há bastante tempo na área, e ela vai contar um pouquinho para vocês aí dessa trajetória dela. Ei, querida, Tudo seja bem? bem-vinda. Tudo bem com Obrigada. você? Tudo jóia, graças a Então, tá Deus. bom. Já te agradeço aí de antemão a sua disponibilidade, viu, em estar aqui conosco. Te agradeço em nome do nosso colégio. Dizer que é um prazer muito grande estar com você aqui. A gente ouviu um pouquinho aí da sua história hoje como a nossa nutricionista, né? Que vai dizer aqui para os nossos alunos um pouquinho dessa profissão tão importante, né, Silvinha? Verdade, Nesses verdade. tempos de hoje que a gente come tão mal, né? E aí eu tô te dando base por mim mesma, assim, dizendo por mim e por algumas colegas também, sabe? Hoje a gente tem uma colega que, olha, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, ó, a nossa querida Brícia, ela fica aqui me instigando, eu fico toda fitness tentando comer ali, né? Aquele balanceado e tal, Ótimo, e ela fica aqui balanceado. só me provocando, sabe? Por isso que eu falei que hoje Entendi, eu ia mostrar para entendi. isso aqui um tiquinho, porque é ela que me tira do prumo, você pode ter Ah, certeza entendi, disso, não. Mas eu né? vou conversar com ela. Depois nós vamos ter um papo sério com ela. Querida, mas vamos falar um pouquinho de você. Se apresenta aí Bom, para essa turma bacana que está aqui conosco hoje. vamos lá. Ô, Lu, na verdade eu que agradeço. Eu achei, assim, fantástico essa ideia, né, do Colégio Dona Clara em estar apresentando, né, essas profissões. Eu tenho acompanhado algumas, eu achei muito bacana, muito interessante, porque na minha época eu não tive essa oportunidade, né, de poder escolher, de poder estar... Eu fiz, na verdade, um teste vocacional e foi só. Então, essa decisão é muito bacana, isso esclarece muito, Que né, para a bom. gente não ter que chegar num curso e ter que não gostei, e aí? Aí a gente tem que Verdade. sair, perde tempo, então isso é muito legal. Mas vamos É, lá, meu nome é Silvia, sou nutricionista, atualmente eu trabalho em dois locais muito diferentes um do outro. isso é Eu trabalho no bom. CTI. Você vai contar pra gente aí essa experiência dos dois mundos aí. Realmente é dois mundos. Eu brinco que um tá de um lado, outro tá de outro, né? Eu trabalho no CTI adulto e trabalho também em consultório. O consultório, na verdade, tem apenas 2 anos, mais ou menos, que eu decidi atender em consultório. Sim. Mas são áreas bem distintas. Uma a gente trata, né? Uma a gente trata e outra a gente previne. Então, Isso. é maravilhoso poder lidar com essa diferença. Enquanto eu estava só no CTI, eu pensei assim, né, infelizmente o paciente já chega, você não consegue muito prevenir, ele está ali para ser tratado. Sim. Aí foi me incomodando em todos os sentidos, oportunidades viram, né, e eu falei, preciso de sair da minha zona de conforto. E aí eu fui para o consultório. Tem que E ter estou coragem assim, também. muita, muita Aham. porque, na verdade, a nutrição, eu acho que qualquer outra profissão, a gente precisa de estar sempre estudando, renovando. Uma prova viva disso é o Covid agora, né, Lu? Verdade. E a gente não sabe, na verdade, o que está acontecendo, né? Os pacientes muito graves, em relação à dieta, o que a gente pode estar fazendo para melhorar o estado nutricional, o pós-Covid, né? Então, assim, como que a gente devolve esse paciente para a sociedade, em relação à nutrição. Então, Sim. é muito legal isso. E É estudar muito sempre, importante, né? É uma profissão muito sempre, importante. Porque sempre, a sempre. E gente está hoje aí em na dia, mais prevenção. ainda.
Verdade, verdade. Porque é o que você está dizendo pra gente, você trabalha tanto na prevenção quanto no tratamento das pessoas, né? E no Sim, pós também, né? Você dizendo aí como que a verdade, gente devolve essas verdade, pessoas para a sociedade de uma forma mais saudável, né? A gente vai falar disso um verdade, pouquinho. Mas você me contou aí que verdade. você soltou aí no iniciozinho que a única ferramenta, vamos dizer assim, de escolha que você teve Uhum. para entrar para a nutrição foi um teste vocacional, né? E aí conta pra gente, porque não foi bem só esse teste aí não, né, Silvia? Conta pra gente isso Foi daí. não. Meu marido, né, que na época era meu namorado, falou assim: ah, faz nutrição. E a gente trabalha junto. Ele é fisioterapeuta e educador físico. Aí eu fiz. E aí me apaixonei com o curso. Foram dois testes então, Apaixonei. né? Foram. E assim, aí eu sempre meio que pago pra ver, entendeu? Vamos ver, vai dar certo, a Uhum. gente vai se portar. E foi assim, essa foi a decisão, não teve muita história para eu fazer a nutrição. Sim. Então, mas foi um curso que assim, foi apaixonando, né, depois do terceiro, quarto período, principalmente. Uhum. E aos poucos a gente vai se identificando, aí você imagina assim, vou fazer área tal. Hum. Você não trabalha de jeito nenhum com essa área, impressionante. Como que o mundo dá voltas, né, Lu? Aham, com certeza. Então, Você disse para mim assim, olha, que você apaixonou pelo curso lá pelo quarto ou quinto período. Mas vamos foi. imaginar essa turma que está chegando agora, né? Melhor, que está Sim, saindo agora do colégio, que está chegando na universidade, que está chegando na nutrição. Então, esses primeiros períodos aí, por que eles não são tão apaixonantes ou não foram tão apaixonantes para você? Conta um pouquinho para a gente bom, desse curso. na verdade, nós somos muito imediatistas. Queremos as coisas, entrar na faculdade e já querer atuar. Eu falo que a teoria, ela é necessária, fundamental para a gente ter a prática. Perfeito. E aí, se a gente não tem essas disciplinas no início, nós não seremos uns bons profissionais. Tá Então, o certo. que eu percebi? Né? Genética. Eu falei, gente, para que genética? Anatomia. Eu falei, meu Deus, mas anatomia e nutrição. Aí eu fico me imaginando eu trabalhando dentro de um CTI e não sabendo um pouco da anatomia. Anatomia. Então, genética, embriologia. Aí eu fico assim, não tem sentido, Não mas tem fazia sentido hoje sentido, tudo. né? Não fazia, é verdade, Lu. Então, aos pouquinhos a gente vai se identificando. O curso, ele é muito corrido, né? Principalmente se você, às vezes, vai fazer um estágio, se você trabalha. Então, é um curso que a gente precisa de dedicar. E uma Certo. coisa muito interessante é o estágio. O estágio é uma coisa, tipo assim, é meio que bate o martelo naquilo que você vai praticar. Então, eu Tá. sempre gosto, teoria e prática. Isso é muito bacana. Se a gente tiver a oportunidade de fazer estágios desde o início, isso é muito bom. E você começou desde o início, Silvinha, fazendo estágios? Conta isso para mim. Ai, quem dera, não tive condições. Não? Na verdade, foi assim, Lu, entrei na faculdade, consegui uma bolsa 50%. Então, foi uma bolsa maravilhosa. Mas Aham. essa bolsa, na verdade, eu que tinha que bancar. Então, 50% da faculdade eu teria que trabalhar. Então, eu trabalhava o dia todo, Uhum. saía do trabalho e ia para a faculdade. E aí, Puxado. sempre estudei à noite pelo Uhum. trabalho. Enfim, aí foi esse ciclo por 4 anos. E aí, no terceiro, não faltando um ano para eu formar, eu decidi, falei, eu preciso de fazer um estágio. Porque eu tenho que saber, e a minha insegurança, eu acho que não só minha, de quem forma. E aí, formou. E o E trabalho, agora? onde que nós vamos trabalhar? Agora é você e o trabalho. E eu sempre tive muito medo de formar em nutrição, uma coisa que eu me identifiquei e não consegui trabalhar. Então essa insegurança bateu. Então foi uma experiência incrível, que E é aí uma insegurança até certo ponto normal, né, Silvia? Quer dizer, se você normal, está chegando super, no mercado de trabalho. super. Então eu acho que nesse último período eu tive que procurar um estágio que fosse remunerado, porque eu teria que dar continuidade, A e assim foi. faculdade. O que eu fiz? Paguei, conseguia pagar literalmente a meia bolsa Sim. e fiz o estágio.
Esse estágio, na verdade, foi de Deus. Eu sempre falo, não foi por acaso. Certo. Eu conversei com um médico que trabalhava onde eu estava e ele falou, não, eu trabalho no Hospital Vila da Serra, vou olhar para você. E aí, 10 dias depois, eu já estava fazendo estágio no Antes de Hospital Vila da formar, Serra. então. Antes de formar, um Tá. ano depois. Aham. Perdão, um ano antes. Antes de formar. Antes de formar. E Aham. aí, eu não sabia, não tinha ideia. Eu falei, qualquer área que, né, tiver esse estágio, eu estou feliz. E aí, eu caí numa área muito gostosa, que eu me apaixonei, fiquei muito assustada. Foi a área de produção. Essa produção minha, eu conferia todas as dietas dos pacientes. Nossa, que Então, as meninas responsabilidade, Silvia. muito, muito. E assim, cada paciente com aquela patologia, aí na etiqueta estava escrito: o paciente é diabético, o paciente é hipertenso, o paciente é imunossuprimido, um paciente que não pode comer nada cru. Ótimo, aí eu tenho que bater o olho na bandeja e falar: nossa, ó, tá errado. Então, essa visão, quem tem, na verdade, é o nutricionista. E lidar com uma Muito equipe é importante muito isso. muito, muito. Apresentação, né? A gente, nutricionista, nós temos essa noção. Às vezes, o pão, a forma de colocar, isso tudo faz parte, né? Então, a gente ensinar as copeiras, ter amor, né? Na verdade, pelo que faz, na verdade. E várias vezes, né? Várias vezes. Era uma turma, Lu, de umas 7 a 8 copeiras. Tá. E foi muito difícil no início, porque quando eu cheguei, eles acharam que eu estaria ali para mandar, né? Ali não era o meu lugar, eu não sabia nem fritar ovo, né? Isso elas falavam. Aham. E Então é muito novinha também, difícil. né? Você devia porque você ainda é muito jovem. Obrigada pelo jovem. E chegando ainda, quer dizer, recém-formada ou nem formada ainda, para Sim, coordenar, para liderar uma equipe grande, assim, vamos dizer. sim, Lu. Mas Deve ter sido assim, difícil. foi difícil, não foi fácil. Mas eu falo que a gente vai conquistando o nosso local, né? Aos poucos, mostrando que ali a gente não. Eu estou ali para facilitar o trabalho delas, né? Entendi. Sem elas, o nosso trabalho também não anda. Sem a gente da nutrição, eles também não conseguem. É isso. Parceria, E né, aí a gente vai Silvia? parceria. Então, saber lidar em equipe, a gente tem que aprender, né? Não é uma coisa fácil. É uma Sim. coisa, na minha opinião, muito difícil. Mas a gente tem que saber respeitar, né? Tem muito treinamento para as meninas, o treinamento até de postura, de como abordar o paciente, Olha né? só. Se tratando de um hospital, nós lidamos com pessoas familiares muito fragilizados, então Verdade. nós temos que saber se comportar, né? Essa alimentação, como que funciona, como que paciente reclamou, a gente aciona a nutricionista que estava na unidade de internação para ir até esse paciente, ter uma visão crítica. Entendi. E é isso. E esse estágio, na verdade, Lu, ele foi de conferir bandeja até o porcionamento. Porque já aconteceu vezes da gente não ter copeira. Né? Não ter copeira, a copeira faltou. E aí, o que a nutricionista pode fazer para ajudar? Então, Porque, assim, é por porque o isso que alimento tem que chegar até o paciente, independente de é qualquer coisa. independente. E eu Certo. falo que é por isso que a gente tem que gostar daquilo que faz. É muito importante, né? Da gente identificar com aquilo que faz, fazer com amor. Essa é a palavra-chave, né? Sim, sim. Querida, me conta isso, olha só. Então você não tinha formado ainda, já estava empregada, já estava na sua área, né? Que é eu acho que Sim, é o desejo de todo acadêmico, de todo formando, é a gente escolher verdade. uma profissão e o mais rápido possível estar, né, trabalhando na nossa área, trabalhando na nossa profissão, e num lugar de muita importância, não é de muita Sim, importância, de muita responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra, verdade. porque você está lidando com Verdade. enfermidades, né? Quer dizer, Sim, você sim, está lidando com pessoas que estão numa situação debilitada, numa situação difícil. Então, você disse isso pra gente aí, que você teve todo esse treinamento para lidar com os familiares, para lidar com os coordenados, né, com os seus liderados, para lidar com o próprio paciente, às vezes discutir essa nutrição, essa alimentação do paciente, talvez com os médicos, com as pessoas que estão sim, envolvidas
no tratamento desse paciente, ou seja, é algo que é muito importante, né? E que hoje, mais do que nunca, com essa pandemia toda que a gente está vivendo, é algo importantíssimo, porque são muitas variáveis dentro das enfermidades, né? E aí a gente precisa estar sempre atualizado. Assim, eu acho que são coisas que a gente não pensa, porque quando a gente fala de nutrição, a gente pensa só nisso, assim, o comer saudável, tá? Mas não é só isso, porque o corpo não está sempre saudável, né? E aí me fala um pouquinho dessas possibilidades na nutrição. Você mesmo já abriu uma outra porta para você, né? Que é o atendimento aí. Mas contem, onde mais a nutricionista pode atuar, Silvia? Em hospitais, você já falou isso pra gente, e onde mais? Isso. Tem o atendimento, né? O ambulatório. O atendimento tem várias áreas que nós podemos estar atuando, né? Na verdade, eu me identifiquei com uma área que eu falei o curso inteiro de nutrição. Eu falei, olha, eu não tenho paciência para trabalhar com o público de perda de peso. Não é meu perfil, não tenho paciência. E com a área que eu estou lidando, a área que eu estou amando, que eu estou lidando. Tenho muito carinho pelas minhas pacientes, meus pacientes que precisam de perder peso. Já tem um lugar certo para eu e minha companheira aqui, ó. Perfeito, leva ela, Lu. Pode deixar. O que acontece? É uma área que você precisa de gostar. Então, dentro da área do consultório, a gente tem várias. Tem nutricionista que trabalha só com materno-infantil, gestante, crianças. Tem nutricionista que se identifica muito com a área do esportista. Tem nutricionistas que trabalham no Hospital das Clínicas. Tem um ambulatório que, na verdade, atende só aquelas patologias mais específicas, são dietas bem restritas, que não é qualquer nutricionista de consultório que consegue dominar, né? Tem a nutricionista que trabalha com marketing, trabalha com algum laboratório, tem gente que é bom de venda, então é uma área que é legal representar um laboratório. Tem uma área social que trabalha no posto de saúde. Essa área social é uma área muito incrível. Eu tive uma experiência, Lu, eu vou só abrir o leque mais uma vez. Eu fiz, na verdade, um estágio no posto de saúde que me lembrou esse atendimento social. A nutricionista de consultório, ela precisa, primeiro, de identificar, né, às vezes, com o público. Identificou com o público. Tá. Ela precisa de ter noção do que trata. É um público que tem uma condição legal? Ótimo. Tem um público intermediário, tem um público que não tem. E eu peguei no estágio justamente um paciente que não sabia ler e esse paciente ainda era diabético. Entendi. Aí eu falei, professora, mas e aí, o que nós vamos fazer? Aí ela falou, uai, a nutricionista aqui é você, então você que tem que fazer o cardápio. Você tinha que ajudá-lo a identificar os alimentos. Eu tinha que entregar uma dieta para ele, que não sabia ler. E estava querendo ajuda. Você vê que é pessoa muito simples que precisa de ajuda. E aí, eu me identifiquei também, porque aí eu gosto desse lado de desafio. Nossa, uma dieta para um paciente que não sabe ler. E aí, peguei aqueles panfletos de oferta, recortei fruta de supermercado, recortei, fiz. Ficou uma pena que eu não tirei foto dessa dieta, cardápio, né? Mas ficou lindo, lindo. E o paciente, uma satisfação, porque ele conseguiu identificar os produtos. Então, assim, nós precisamos, né, de identificar com esse público. Isso... Pensar fora da caixa, né, Silvinha? Você foi além do que você sabia em termos de proposição de dieta para poder atender uma necessidade dele. E nem era uma necessidade da dieta, era uma necessidade cognitiva. Ele não tinha... Mas a nutricionista, esse que é o interessante. Uma vez, Lu, quando eu já estava quase me formando, uma pessoa chegou para mim e falou, olha, aproveita, você já está no final do curso, sai logo. Vai para uma outra área que dá dinheiro e que você consiga ser a única no mercado, tipo assim, né?
Aí a gente sempre fica muito assustado com essa... Sim. Nossa, realmente, será que tem muita nutricionista? Eu vou ficar fora? Ô Lu, na verdade, o que eu estou percebendo, né? Trabalhando tanto no CTI quanto em consultório. Me conta. Tem espaço para todo mundo. O que acontece? Eu falo que a nutrição, outros profissionais, nós precisamos de ter um diferencial. Ok. Qual o seu diferencial, né? Você, como nutricionista, eu tenho meu diferencial no meu atendimento, né? Até no meu atendimento no CTI. Sim. O CTI é um clima muito tenso, né? Tem gente que fala que é um clima de morte. Eu falo que a gente tem que dar vida para esse clima de morte, que na verdade depende é um clima de você, esperança, né? Tem que transformar num eu clima de penso esperança. assim. E a esperança tem que começar pelos profissionais. Sim. Então, assim, a gente chega no quarto, bom dia, né? Aí eu brinco, eu sou a parte boa desse local, eu sou a cereja do bolo. Acabou. Às vezes você fala isso. É verdade. Você fala isso, você ganha o paciente. E por que não está comendo? Porque, na verdade, trabalhar no CTI é outro desafio. Por que o paciente não come? A última coisa que a gente quer quando a gente não está bem, está doente, é comer. Então nós temos que transformar isso literalmente, uma magia, uma mágica. Fazer aquilo que é conveniente, que a gente pode, e a gente consegue. A gente consegue fazer com que aquele paciente alimente, fique feliz. A família, é uma necessidade da família também. Sente o então, carinho a família também, né? É uma forma. Eu fico brincando direto, assim, todos os dias. Ah, a família tá te chamando. Ah, vou lá. Ah, eu queria trazer o pudim que não sei quem fez. Isso dentro de um CTI. Só que é o seguinte, aí eu já chego, né, para quebrar o clima, porque senão a situação fica muito tensa. Tá certo. Olha, eu falei assim, olha, quem pode agradar ele ou ela nessa situação? Somente eu. Eu sou privilegiada. Esse é o meu papel. Aí, Lu, acabou. A gente ganha o paciente, a gente ganha o acompanhante e o clima fica legal. Então, o diferencial a gente precisa de ter. Eu preciso que eles se alimentem. E cada um pode encontrar o seu diferencial, né? Isso que você está dizendo. E que é bacana. Sim, eu acho muito interessante. O consultório, por exemplo, Lu, trabalhar com perda de peso, mudança de estilo de vida não é fácil. A gente passa uma vida inteira se alimentando inadequadamente. A gente sabe, na verdade, todo mundo sabe um pouquinho daquilo que precisa de mudar. Verdade. Então, na verdade, não precisaria nem da nutrição. Então, a gente está ali, é como ajuda mesmo, não como uma forma de punição. Então, na verdade, eu tenho essa linha de trabalho. Não é que eu libero, não. Eu sou rigorosa. Mas a forma de falar, a forma de lidar, né? Uma mensagem, um incentivo, isso tudo vale muito. E eu falo que cada um tem o seu diferencial, né? Aquilo que você gosta de falar, de fazer, para conquistar o nosso público. E para a gente mudar esse mundo, né? É verdade. Querida, você falou pra gente assim, de várias possibilidades. E aí você tocou num assunto que às vezes preocupa a gente, ainda mais escola, né? Que é a questão do lanche que a gente oferece, porque as escolas têm cantinas, né? E aí a gente tem essa preocupação com o lanche saudável, de oferecer às vezes o almoço, ou o lanche, a merenda, ou o que for para os nossos alunos. Tem a questão das escolas públicas que oferecem, né, esses lanches aí balanceados, etc. E tal. E aí você me falou de uma área de atuação do materno-infantil, não foi isso? E uma das áreas, eu estou errada? Foi isso que você disse, né? Isso, tem o materno infantil, mas essa área, Lu, que você está falando, de bolar cardápio, composição... Eu tô querendo chegar na questão da obesidade infantil, que é algo que preocupa a gente também, né? Que também é uma área que hoje tem um público, infelizmente, tem um público maior.
né, para vocês atenderem. Isso condiz com o que eu estou dizendo, assim, essa questão das cantinas, essa questão da nutrição dentro da escola. Às vezes tem uma família que é mais preocupada com isso, outra é mais relaxada no sentido de não estar muito atenta, né, nesse sentido. Verdade. E aí, por mais que você queira fazer esse trabalho com seu filho, tem a troca de merenda e tal. Como é que a gente lida com isso, Silvia? Não é uma situação fácil, né, da gente... O colégio Dona Clara, ele fornece alimentação ou as crianças trazem? Na verdade, existem as duas possibilidades. A gente tem cantinas dentro das unidades, né, e a cantina também oferece almoço, etc. Isso fica a cargo dos alunos, dos responsáveis e dos alunos. Mas eu digo assim, no âmbito geral mesmo, a gente falando num ambiente escolar, não especificamente do Dona Clara, isso é algo difícil de lidar. Seria interessante, existe uma área, né, da nutrição voltada para esse tipo de trabalho, assim, para ser feito dentro das escolas, um trabalho com os familiares, existe essa ideia? Tem sim, Lu, a área que a gente lida com criança, normalmente é o público, é a nutricionista que lida materno-infantil. Tá. Determinadas crianças, às vezes, não, na verdade, é com os pais que a gente lida, né? Eu falo que tem pacientes que vai no meu consultório, falam, olha, eu preciso de emagrecer. Começa, Lu, fazendo uma faxina na despensa. Automaticamente, a criança, ela vai no mesmo processo. Entendi. Uma refeição, 2 refeições, né, que às vezes faz no colégio. Não é isso que vai, às vezes, mudar totalmente o hábito. O hábito da casa, a base, precisa de estar mais sólida. E isso depende dos pais. Eu atuei 1 ano só na pediatria. E essa criança, ela foi diagnosticada como diabetes tipo 1. E na época eu fui dar orientação para o pai, para a mãe. Aí a família fica muito assim, desesperada, né? Sem saber o que fazer. Aí fui orientá-lo e aí o pai falou, olha, mas não tem jeito. Ele come doce mesmo. Aí assim, eu deixei. Aí a criança, na verdade, se não me falha a memória, ele não tinha 10 anos. Tá bom. Aí eu falei assim, pai, ele trabalha com o quê? Aí ele levou um susto, sabe? Ele falou assim, não, ele tem 10 anos. Tipo assim. Aí eu falei assim, pai, mas quem compra esse chocolate pra dentro de uma casa? Olha só. Quem que coloca isso na despensa? Você Entende? fez cair Então, a ficha, né? Precisou disso. Mas se não comprar... Eu falei, não, então não é a criança quem compra, é os pais. E a gente vê isso, assim, diariamente. Entendi. Às vezes a gente culpando a criança, na verdade não é a criança, não é o adolescente. O adolescente, às vezes também, eles não têm dinheiro para ir pegar e comprar, né? Às vezes essa geração está muito moderna, que tem mesada, mas hoje em dia eu estou percebendo os adolescentes, esse público, tem o público que come muito errado, mas tem o público que gosta de comer saudável. Tá mais saudável que os pais, né? Verdade, acontece. Eu sempre brinco, eu falei... Lá em casa acontece isso. Acontece, Lu. Acontece. Não vou mentir pra você. Não, mas isso a gente precisa de ir mudando aos poucos. O que eu falo? Às vezes eu atendo alguma adolescente, aí eu falo assim, você quer mais chique do que comer uma maçã? Eu falei, puxa vida, você tá numa rua, tá comendo uma maçã? Uma bolsa, hoje em dia é moda, né? Marmita. Marmita hoje isso não é interpretado de uma maneira ruim. É bom, é legal, é saudável, bolsas. E aí, é um cuidado. Então, assim, é um público que a gente precisa de trabalhar muito mesmo, né? Muito. Para a gente continuar, assim, esse processo de educação nutricional, não só na escola. Não adianta a gente mudar a rotina da cantina da escola e não mudar dentro de casa. Dentro de casa, entendi. É um trabalho, uma parceria. É um trabalho em conjunto. Verdade. É isso? Sim. Querida, nosso prazo está meio que acabando, assim, mas eu ainda tenho umas coisas que eu queria ouvir de você, né? Você já falou aí dessa capilaridade, dessas várias possibilidades da nutrição.
né? Falou um pouquinho aí do curso, de coisas que você aprendeu e que você não via sentido e hoje fazem todo sentido. Falou pra gente também de algumas habilidades, né? De trabalhar em equipe, né? Essa habilidade da empatia, né? De ter essa empatia com o seu paciente, seja ele no tratamento, Sim. seja ele no preventivo, né? E isso você já explicou pra gente. Mas me fala uma coisa, o nosso aluno, tá? Que está saindo hoje do colégio para poder fazer nutrição, que tem vontade, que se identifica com essa área, o que você diz para esse aluno? Assim, o que ele pode esperar do mercado? Você já falou um pouquinho disso também, que tem espaço para todo mundo, mas assim, como é que você vê os novos nutricionistas, essas pessoas que estão saindo da faculdade, para que a gente tenha uma força aí para levar mais jovens cada vez mais a esse curso? O que a gente pode dizer para eles assim de diferencial mesmo, de que façam a diferença nesse mundo? O que eles podem se espelhar aí dentro da nutrição? O que acontece, Lu? A gente tem estagiários com a gente e o que eu tenho percebido muito? A falta de interesse. Às vezes o estagiário já chega dizendo assim, eu não gosto de nutrição clínica, não é minha praia. E aí, o estágio que ele faz não é um estágio produtivo. Você percebe muito no estagiário. Tá legal. Não tá legal. Ele não tá conseguindo, na verdade, produzir. É dificuldade? É diferente. Então, fazer, na verdade, eu vou até brincar, né? É meio que nutricionista mesmo. Um temperinho de amor naquilo que a gente faz. Porque, na verdade, nós ficamos a maior parte do nosso tempo trabalhando, precisamos de conhecer outras áreas, né? Eu sou prova viva disso. Eu falava que não iria trabalhar em consultório com o público de emagrecimento, e eu estou no emagrecimento e está sendo fantástico. E assim, se alguém falar, né, que nutricionista, a gente está cheio, se você tem vontade mesmo de fazer a nutrição, faça isso. Você tem um diferencial. Você precisa de descobrir, na verdade, isso. Então, é muito legal, é muito bacana. O curso é, assim, encantador. Principalmente na hora que a gente associa aos estágios, a gente vai vendo aquela parte teórica funcionando na prática. E é isso. E, na verdade, coração, trabalhar com amor também. Querida, me veio uma questão aqui agora, que é só pra gente encerrar mesmo. Quando a gente está falando de nutrição, a gente está falando de alimento, né? É meio que óbvio, assim, você mesmo disse assim, todo mundo sabe o que precisa mudar, né? No fundo, a gente sabe como e o que a gente come mal, o que deveria comer, mas a gente precisa de vocês, a gente precisa ouvir, a gente precisa ter uma dieta só pra gente, a gente precisa montar, ter alguém que esteja conosco, né, nos acompanhando, nos motivando e etc, etc. Só que parece muito básico isso, né, Silvia? Assim, eu conheço os alimentos, muito óbvio, né? Eu conheço os alimentos, conheço a quantidade de calorias e tal, então eu fiz nutrição boa, já posso trabalhar e estou pronta para o mercado. Me fala um pouco dessa questão do estudo, da especialização. Você sentiu necessidade disso ou não? Você saiu prontinha da faculdade e bora? Na verdade eu fui meio pressionada, né, em fazer uma pós-graduação muito rápido. Assim que eu entrei no hospital, fiz o estágio, me formei, fui trabalhar, fiquei 1 ano na pediatria, 1 ano na unidade de internação, e depois, né, agora já completa 7 anos só de CTI. Aí o que eu fiz? Na hora que eu entrei no CTI, a minha coordenação falou, olha, você precisa de fazer uma especialização urgente, porque a gente, na verdade, foi uma disputa muito grande por essa vaga. E aí eu falei, nossa, eu tenho que me aperfeiçoar. E aí eu fiz a graduação. Sim. Aí eu fiz uma pós-graduação que é considerada na nutrição clínica uma das melhores. Fiz 1 ano dessa pós, foi muito bacana, muito, como me ajudou. E agora eu tenho que escolher uma outra pós, porque eu estou atendendo em consultório, eu preciso de mais conhecimento. Na verdade, conhecimento chama conhecimento, e aí a gente
Não Nunca sabe faz. tudo, e a gente vai aprendendo cada vez. Mas hoje eu sei qual especialidade eu quero fazer, entende? Entendi. Eu quero trabalhar com esse público de emagrecimento, é um público que está me Esse público que você encantando. falou que não queria, né? É isso? É esse. É esse público aí que você falou que não queria. E tá Pois é, estou encantado. apaixonada com esse público. Lasquei. E eu Então, preciso então de. é isso, a gente tem que estar sempre se especializando mesmo. Não é algo que. Sim, Claro que você sai com uma base boa, o estágio, aquilo que você falou, tem que sim, ter sempre o equilíbrio, né? Isso, entre o verdade, acadêmico verdade. e a experiência, mas mesmo assim a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. E essas questões que acontecem, né, no dia a dia, como o Covid, como já teve aí há Sim, algum tempo gripe suína, enfim, etc. Essas verdade. enfermidades que vão acontecendo te levam também a ter que buscar novas estratégias e novas formas de Com atender esses certeza, pacientes, né, Silvia? Tem que estar com sempre certeza. ligada. E, verdade, sempre tendo alguma estratégia diferente, estudando. Isso é muito legal. Eu acho que em todas as áreas, não só da nutrição. É isso mesmo. Querida, a gente já passou um pouquinho aqui do nosso tempo, mas por mim eu ficava aqui mais um tempão. Você sabe que você é uma Verdade, querida, foi ótimo. né? Uma pessoa que eu gosto muito e que já teve uma participação muito importante nas nossas vidas, na minha e na da minha família, e que eu te respeito muito e te admiro muito, você sabe disso. Mas Obrigada. hoje eu fiquei mais encantada ainda com você, de saber assim, dessa sua paixão, desse trabalho maravilhoso que você faz, né? No CTI de um dos nossos grandes hospitais, eu sei disso, eu já pude comprovar esse trabalho maravilhoso que você faz e tenho certeza que na clínica, atendendo esse público, né, de emagrecimento, você deve estar fazendo um trabalho tão maravilhoso quanto o que você faz no hospital em que a gente, né, de vez em quando aparece por lá. Né? Queria te Sim, sim, agradecer, né? E queria te eu que pedir agradeço. Queria te pedir licença para disponibilizar o seu contato para os nossos alunos, caso eles E queiram, à né, vontade, tirar alguma dúvida com vocês, ou com você, ou pode, trocar alguma informação, você nos permite? Porque aí a à gente vontade, deixa. pode chamar no direct, fique Tá à certo. vontade. É muito bom mesmo. Às vezes se ficou alguma coisa que a Exato, gente alguma não esclareceu dúvida? bem, Isso. pode, me manda no direct que eu respondo. Então tá jóia. Querida, muito Tá obrigada, bom? viu? Obrigada aí por Eu esse que tempo, agradeço, Lu. por esse Obrigada a esclarecimento seu. você. Isso. Um E aqui, beijo. ó, um abraço no meu paciente querido, Pode Anderson. deixar. O seu paciente levado. Pode deixar que eu vou dar um abraço nele, Não, sim. ele tá no caminho, ele tá no caminho. Devagarinho ele chega lá. Um beijo, Se Deus querida. quiser. Fica Beijo, bem. Lu. Obrigada, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.